Eu vou falar 5 minutinhos sobre a disciplina, né? Apresentar rapidamente a disciplina. Bom, a disciplina é ética e educação, ou tópicos de ética e educação, porque ética e educação é Deus e a sua época, é uma coisa muito abrangente, não é? São alguns tópicos, mas os tópicos estão aí, fixados quais são, não é? E a educação se associa facilmente à formação para a cidadania, a formação da pessoa, mas esses conceitos de cidadão, pessoa, profissional, esses conceitos são fundamentais para a gente pensar a vida em sociedade, não é? Regulada por normas e, portanto, para pensar essa dimensão ética da vida junto com os outros. O percurso rapidinho das aulas, né? É o seguinte: hoje, na segunda parte, nós vamos discutir as ideias de conservação e de transformação como elementos assim nucleares na educação, né? Educação, a própria palavra, vamos ver, traz dentro de si essas duas ideias de conservar e transformar. Essa conservação e essa transformação, claro que no centro das atenções está a ideia de valor. Na segunda aula, então, nós vamos tratar do que é hoje o principal valor base, assim, de referência para todos os outros, que é o conhecimento. Eu estou falando valor em sentido múltiplo, né? Inclusive em sentido econômico, não é? O conhecimento hoje é o principal fator de produção, né? E como é que se lida com isso? É uma encrenca grande, muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, porque o conhecimento é um bem, é um ativo, mas é um ativo muito especial, né? Porque eu dou, eu vendo, eu troco e eu não fico sem. Isso subverte a contabilidade econômica, né? Porque como que eu tenho um bem, eu vendo e continuo com ele. Eu dou e continuo com ele. Todo livro de gestão do conhecimento tem um capítulo dedicado ao paradoxo do valor. Você procura lá, tem paradoxo do valor, que é essa questão de como é que contabiliza isso, né? Como é que de repente aparece um indianozinho que cria uma startup que vale 4 bilhões de dólares ou qualquer coisa. Como é? De onde que veio isso? Não é? Então, o conhecimento é um valor assim, de base, então a gente precisa conversar sobre o conhecimento, né? E conversar em termos de modos de pensar sobre o conhecimento, né? É uma mercadoria, não é uma mercadoria, como que circula, como que se distribui. Distribuir dinheiro é fácil, pode ser por decreto. Distribuir conhecimento não dá para ser por decreto. Nem o mais poderoso aí dos mandões da vida pode baixar um decreto e dizer: você deixa de ser uma besta quadrada e passa a conhecer bastante, porque eu decretei. Então, quem fala de circulação, de distribuição desse bem que é o conhecimento, está falando de educação, né? Então, vamos conversar, na verdade, 3 dias aí sobre o conhecimento, as aulas 2, 3 e 4, não é? Particularmente, vamos dar destaque no que se refere ao valor, ao fato de que o conhecimento se constrói essencialmente por meio de narrativas, contando história, não é? As histórias das crianças, as histórias infantis, são histórias binárias, ao bem, ao mal, ao herói, ao vilão, à bruxa, à fada. Mas a vida não é uma história infantil. Então não basta ficar pensando em termos dessas oposições, né? Na política é uma desgraça total. Quem não está comigo está contra mim. Isso aí é muito limitado, não é?
Então, é preciso explorar a complexidade das narrativas reais, que não se resume a um conto de fadas ou a uma história infantil. Não é? Entre o há de um lado e o não há do outro lado, há um monte de possibilidades. Não é assim que ou é há ou é não há. Logicamente, não há nada para se explorar entre o há e o não há. Né? Então, a questão da narrativa vai ter uma atenção especial, sobretudo aí na aula 4. Depois a gente entra mesmo na questão ética, né? Conservação, transformação, que já vai ser o tema da segunda parte de hoje, mas a conservação e a transformação, esse par, tem a ver, por exemplo, de por que eu tenho que respeitar uma norma? O que torna uma norma legítima? Muda a norma. Eu não gosto dela, muda. Não é? Então, a conservação e a transformação tem tudo a ver, um oitavo acima da conversa que vamos ter hoje, mas voando um pouquinho, tem tudo a ver com a ética e a moral. Moral, a questão dos hábitos, dos costumes, dos modos de vida, e a ética fundada em princípios que buscam coisas que não existem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O que é isso? É o artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso é o costume? É o hábito? Essa lei, né, veio do hábito, do costume? Ou isso é um wishful thinking? Né? Isso é o que a gente quer que venha a ser. A gente quer transformar as coisas para chegar lá. Não é assim. Então, a briga entre o ser e o dever ser é a briga permanente entre a transformação e a conservação. Não é? E aí vamos conversar sobre coisas, conceitos mais complexos que hoje vão aparecer na segunda parte, mas vamos demorar um pouco mais adiante. O conceito de pessoa, a ideia de pessoa, o conceito de autoridade, a ideia de autoridade. Não é? Autoridade é uma palavra riquíssima, diretamente ligada com a ideia de autoria. A autoria e a autoridade etimologicamente são ligadas, não é? E, na verdade, tem gente que tem urticária quando fala de autoridade, né? Porque associa imediatamente a autoridade com autoritarismo. E, para não parecer autoritário, abdica de exercer qualquer autoridade. O que é um terrível mal-entendido, né? Na verdade, é crime previsto em lei. Você abdicar de exercer uma autoridade que lhe compete é prevaricar. Tecnicamente, você prevaricou. Você pode pegar um porteiro de um prédio, um funcionário público, uma pessoa qualquer que era da responsabilidade dela fazer algo e ela não fez, prevaricou. Não é? O professor não pode invadir, mas também não pode prevaricar. Não é? É uma palavrinha feia, prevaricar, não é? Mas tecnicamente é isso mesmo, né? Prevaricar é abdicar de um exercício de uma autoridade que é legítima, né? Bom, mas então essas ideias, né? Elas e valores de um modo geral, como integridade, igualdade. A igualdade como um valor é uma coisa densa, difícil, não é? Igualdade remete a gente para dois lugares diferentes, dois pares da igualdade, a diferença e viva a diferença, né? Igualdade e diferença. A gente não vem para a escola para ficar tudo igual, a gente vem para se constituir como pessoa, e como pessoa somos todos diferentes, não é? Mas a desgraça é que a igualdade tem outro parzinho que ela namora, que é a desigualdade. Aí estou fora, né? Ninguém quer. Mas não pode misturar essas coisas. Viva a diferença. Morra a desigualdade, mas viva a diferença. Não pode associar assim a reação contra a desigualdade querendo que tudo fique igual. Não dá, né? Então tem os dias para a gente discutir isso, essas questões. E aí, na última parte, nós vamos discutir questões mais específicas, variadas, né? Como as que estão elencadas aí.
A, B, C, D, E, F, G, são 5 questões colocadas, H, questão colocada, e tem um espaço aberto à questão I, né, que é para surgir ao longo do curso. O tema dessa nossa primeira aula será o tema da última. Espero que quando a gente chegar na última, chegue um 8º acima, né? Mas é a questão do pá, conservação, transformação, que se enraiza na própria ideia de educação, né? E esse pá, conservação, transformação, ele se liga, assim, umbilicalmente com outros, como o pá, projetos, valores. Toda a ideia de projeto se assenta na ideia de valor. Ter projeto é ter metas, mas metas que eu acho valiosas, não é qualquer meta, né? E o pá, cidadania, pessoalidade, né? A cidadania se refere a essa articulação entre os projetos pessoais e os coletivos, regulada por normas e tudo, né? E a pessoalidade é aquele espaço da diferença. Todos somos diferentes como pessoa, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, começando bem de baixo mesmo. Quer dizer, o nosso tema é ética e educação, mas educação, estou falando de gente, pessoas, né? Com consciência, com projetos. Objeto não tem projeto, né? Meu computador não tem projeto de vida, né? E animais não têm projeto, plantas não têm projeto, coisas assim não têm projeto, né? Um objeto tem forma, função, a planta tem função, necessidade, o animal tem necessidade, vontade. O animal tem vontade. A gente, como animal, tem vontade também, mas o que marca uma pessoa é a consciência, que é exatamente a vontade de ter certas vontades e não outras vontades. Porque o animal tem vontade e ele faz e resolve ali mesmo, né? Mas a consciência é essa meta-vontade, né? E essa ação consciente, que é a marca mesmo da pessoalidade, está associada diretamente com a ideia de projeto. Dentro da palavra educação está presente a palavra educação. Claro, eu digo o verbo ducere, que está dentro do educere, né? E o ducere é condução, conduzir, né? Então, a educação tem esse sentido de condução, que é o sentido de receber as crianças e inserir num quadro social que está posto, né? Está dado aí. Obviamente, a educação não pode ser só isso. Se fosse só isso, a vida seria um congelamento geral, vai enquadrando e ficando tudo parado aí, né? Dentro da palavra educação, também tem educere. Educere, que é outro verbo. O E aí é só o sentido de extrair. Procura no dicionário a palavra edução. Edução no dicionário está extração. Eduzir. Eduzir é extrair, né? E educação também é edução, que é assim, eu tenho que dar a palavra a quem está aí para ver o que acha disso, né? Para ver para onde que a gente está indo. E esse é o espaço educere, o da transformação, né? Aparecer o novo em função de quem está aí. Então não é só receber o educando e enquadrar, é ouvir e também ver para onde que quer ir, não é? Claro que no meio das duas coisas está o sentido mais natural de educar, no sentido de care, né? De cuidar das carências e de alimentar, né? Criar, alimentar dentro da palavra educação. No fundo, o fim da educação, tanto o fim da palavra como o fim no sentido finalidade, é a ação. A ação, né? Educação
é uma preparação assim, uma formação para a ação. Agora, a ação é uma palavra rica, muito rica, né? Ela, se a gente abre o Aurélio, o dicionário Aurélio, e olha, não é nada dicionário técnico especializado, olha o Aurélio. Ação, atividade responsável de um sujeito, realização de uma vontade que se presume livre, consciente, processo que decorre da vontade de um ser e de que resulta criação ou modificação da realidade. Ação. Então, a ação não é simplesmente fazer, né? É esse fazer consciente, livre, consciente, não é? Que é a ação. No AIS, não escapa muito, ó, atividade surgida da livre intenção de um agente e, portanto, não submetida a qualquer compulsão ou coerção. Não é? Diante de uma situação crítica assim, você olha para uma pessoa e diz, faça! Ela vai perguntar, faça o quê? Né? O fazer é o fazer. Agora, quando diante de uma situação crítica, você olha para a pessoa e diz, haja! Você não vai dizer haja assim ou haja assado, tome uma atitude, não é? Que é esse fazer consciente. Não é todo mundo que dá bola para esse peso da palavra ação. Mas pelo menos dois autores muito importantes, a Hannah Arendt e o Habermas, dão esse peso à palavra ação. A ação como fim da educação, finalidade da educação, né? A palavra ação, então, nesse sentido forte, é o fazer, mas o fazer com consciência. E o fazer com consciência é o fazer com a palavra, é o fazer entendendo, né? Com significado, né? Isso é, teoricamente, o único antídoto que a gente tem para a violência, para combater a violência. Porque toda eclosão da violência significa a falência da palavra. Você não acredita mais que dá para fazer falando, aí parte para a cacetada. Então, como é que você combate a violência? Não é, ele fez isso, eu vou fazer igualzinho. Não é por aí, né? Não se combate a violência com reação. Reação, já dizia o Newton, né? A reação é igualzinha à ação, só em sentido contrário, né? Mas de mesma intensidade. É bateu, levou, bateu, levou. Em termos de ética, a ideia de reação só leva à lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Isso não combate a violência, né? Combater a violência é com a palavra, é o fazer com a consciência. Então, a ação é a marca do fazer humano e a reação é a marca do fazer do bicho. A gente é um bicho e de vez em quando a gente tem acessos assim, não é, de bicho e reage a coisas. O cara no trânsito faz uma besteira com a gente, você corre atrás querendo fazer a mesma coisa. Mas opa, acorda e não deixa para lá. Não é isso. Não, deixa para lá. Pode ser, depende do temperamento, mas dê uma resposta àquela ação que incomodou, não é? Responda. A responsa, que é resposta, em latim, a responsa ou a responsabilidade é o que se espera de uma pessoa, né? Que tem consciência. Quer dizer, não é a reação que é coisa de bicho, é a resposta que se espera. Então eu respondo aquilo, o cara me fechou, fez uma besteira, eu anoto a placa, procuro o guarda, eu faço alguma coisa, mas responsabilidade é o que se espera, não é? A coação é uma palavra que, veja, quando a gente dá o peso à ideia de ação, e o fim da educação é a ação, a coação fica parecendo uma palavra sem sentido, porque se a ação é a manifestação livre da minha vontade, consciente, não tem sentido eu ser coagido, né? A coação parece negativa, parece que tem um sentido negativo. Mas nem sempre a coação é negativa, né? Tem a coação legítima, que nos submete a todos e que a gente gosta disso. Todos gostamos de ser coagidos pela norma, pela lei, não é?
A lei nos coage a todos, nos faz agir de determinada maneira e não de outra, não é? E essa coação legal, legítima, essa a gente quer. Entra aqui um doido com a arma na mão, falando besteira, a gente fica louquinho que chega alguém e coaja, né? E peça isso daí, né? Então há a coação legítima, que é a da norma, e a coação que é ilegítima, que é a pura violência, né? Agora, a resposta, a responsabilidade, não é? Não há palavra mais grudada, assim, mais próxima da ideia de autoridade do que a palavra responsabilidade, não é? Autoridade responsável é um pleonasmo. Se não é responsável, não é autoridade, não é? E se quer exercer uma autoridade sem ser responsável, também não dá, né? Então, às vezes, em certos ambientes, é difícil você falar sobre a ideia de autoridade, porque provoca certas reações, né? Autoritário e tudo. Então, a porta de entrada para você conversar sobre a ideia de autoridade, com jovem, pelo menos, né? É falar de responsabilidade. Está falando a mesma coisa, mas só que você está entrando pela porta de trás, né? A responsabilidade. Quem não quer assumir a responsabilidade por nada, não pode exercer nenhum tipo de autoridade. Quem exerce qualquer tipo de autoridade pode ser chefe da sua sala. Responde pelos outros, né? Responde não só por si, mas pelo que rola ali, né? Assume a responsabilidade.